Uau, chegamos às nossas grandes finais. Quem que tá ansioso por aí? Coloca aqui nos comentários. Quem que vai levar o título de grande campeão ou grande campeã nacional das nossas exposições? Comente aqui e compartilhe essa live. É muito importante a nossa divulgação. Nós vamos conhecer esses campeões a partir de hoje. Hoje o leite e amanhã o corte. Antes, eu quero explicar um pouco mais. Para quem está chegando agora, eu quero contar um pouco sobre o que é a Nacional Virtual. Exposição inovadora, por esse modelo diferente, né? Que reúne todo o Brasil em um único campeonato. Ela foi idealizada pelos criadores de Cimental. Na sua terceira edição nacional, tudo começa lá na fazenda, né? Quando acontece a seleção dos times, a preparação dos animais e o treinamento. Na sequência, os criadores fazem filmagens. Essas filmagens, elas seguem algumas exigências do regulamento, para que o animal apareça por completo e que os vídeos sejam igualitários. Esse material é enviado para gerar vídeos de 30 segundos cada um, para que sejam de uma forma igualitária, né? Esses vídeos são organizados nas categorias, as mesmas que a gente tem na pista. E o legal é que a gente pode organizar aqui no YouTube em playlists e vocês podem consultar quando quiserem. Na sequência, vem um momento muito legal do julgamento. Começa a avaliação global em si. E qualquer pessoa pode participar. É claro que as notas têm pesos diferentes, né? Temos o nosso jurado oficial de cada exposição, com maior peso, mas também categorias de avaliadores técnicos, criadores, associados e convidados, né? Com isso, as pessoas dedicam o seu tempo para avaliar, conhecer e aprender sobre a raça cimental. É um momento muito bacana de divulgação e com a realidade, né? Com os animais verdadeiros. Então, é algo realmente sensacional esse modelo que a avaliação global proporciona. Agora vamos começar, né? A partir de hoje, nós vamos conhecer os vencedores, sendo que teremos animais cimental leite e finlandês. E a partir de amanhã nós temos o cimental corte e sim Brasil. Esperamos todos vocês amanhã também, tá? Agora é hora de saber quem ganhou. Como que tá a torcida por aí? Comentem, compartilhem, é muito importante. Antes disso, eu apresento os nossos jurados de hoje. No cimental leite, comentamos com Paulo Tonin, que é médico veterinário e presidente do colegiado de jurados da nossa associação. Um entusiasta apaixonado e de apurado olhar técnico da raça. Na sequência, ele irá fazer o julgamento do cimental para o leite. Também estará nessa nossa noite o médico veterinário e jurado Martin Breuer, que é criador da Fazenda Santa Luzia, referência em produção de queijos com leite de cimental. E tem a sua marca premiada no mundo. Quem não experimentou, vale a pena conhecer. Mas chega de enrolação, chegou a hora. Desejo uma excelente noite de gala com os animais da raça cimental, a qual devemos todo o nosso respeito pela parceria e agradecemos por esse trabalho do nosso dia a dia. Vamos aos julgamentos e começamos com uma palavra do Dr. Paulo Tonin, que vai explicar um pouco sobre a sua avaliação, e depois Dr. Martin Breuer. Irá acompanhá-los o jornalista Diego. Uma boa noite e aproveitem. Todos, é com muita satisfação que estamos aqui para realizar a avaliação da Exposição Nacional Virtual 2023 Cimental Leiteiro. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos expositores que fizeram a escolha, meu nome, para julgar essa exposição. Fico muito feliz e espero ter correspondido ao trabalho desta exposição. Realmente, a gente que tem acompanhado a exposição, a gente nota a grande evolução do cimental dupla aptidão leiteiro. É uma evolução fantástica, onde nós tivemos nessa exposição verdadeiros animais dignos de participar de qualquer exposição europeia,
qualquer exposição sul-americana, porque muita qualidade encontramos nesses animais. Realmente os criadores estão fazendo um trabalho muito esforçado, muito digno de nota. Nosso julgamento baseia principalmente na caracterização leiteira do cimental, não esquecendo a sua musculatura. Nós procuramos um animal equilibrado, um animal de bons úberes, animal equilibrado quanto à sua musculatura também, não deixando de lado a sua musculatura. Isso é muito importante para que a gente possa fazer esta avaliação. Então, gostaria de chamar agora o Diego para que nós pudéssemos realizar a premiação da exposição. Olá, você que está nos acompanhando. Boa noite, Paulo. Muito obrigado. Realmente uma grande exposição. Vamos aos resultados. Vamos começar com a categoria Bezerra Menor do Cimental do Leite. Vamos à reservada campeã dessa categoria, que é a Saex Enviada FIV, do expositor e criador Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. Ela fez 1.198 pontos e alcançou aí a colocação de reservada campeã. E a campeã dessa categoria, né, a vencedora, é a Elke Schwanfer, com 1.394 pontos, do expositor e criador Ubiratã Rocha Ferreira. Paulo, o que você tem a nos dizer um pouquinho sobre essa categoria de bezerra menor do cimental do leite? Então, nós estamos vendo aí na tela, né, o campeonato, dois animais de muita expressão dentro da raça. A reservada é um animal bastante delicado, um animal que tem uma angulosidade leiteira muito forte, está ainda na sua fase de crescimento, não definiu ainda a sua linha de dorso, ela tem um pouquinho de inserção ali na sua linha de dorso, mas é um animal extremamente feminino, muito profundo, já apresenta suas veias ali, uma expressão, uma feminilidade marcante. Já a campeã, nós temos nela uma qualidade muito grande, que é o seu comprimento corporal, o seu volume de musculatura, aliado a uma feminilidade marcante. Realmente é um animal que tem muita caracterização leiteira, com bastante volume de musculatura, e é um animal que vai dar muito leite. Tem uma linha de dorso bastante firme, bastante correta, bons aprumos, boas aberturas. Por isso que ela superou a reservada. Agora, na categoria bezerra, nós temos no terceiro lugar a Danda da Fazenda JR, com 1.012 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada campeã dessa categoria, a Della Schwanfer, com 1.170 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. E a campeã dessa categoria é a Delvais Schwanfer, com 1.274 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. E agora os comentários do jurado Paulo Toninho. Nesse campeonato, bezerra, nós temos uma fêmea colocada em terceiro lugar, uma fêmea muito expressiva, uma fêmea que caminha bem, anda bem, e ela foi superada pelas outras duas, sua concorrente, principalmente pela sua posição de garupa e o seu linha de dorso. Já a reservada de campeã, a dela é um animal muito comprido, é um animal bastante feminino e bastante musculoso. Ela tem a musculatura aliada a uma angulosidade leiteira. Realmente é um animal de muito dupla aptidão. E ela tem também uma característica muito forte, o seu caminhar, a sua linha de dorso forte e a sua garupa. Isso a fizeram superar a terceiro lugar. E foi superada pela campeã, que é o animal Delvais da Schwanfer,
um animal também de um comprimento muito bom, uma garupa boa, musculatura boa, mas supera a reservada principalmente na sua amplitude de costelas, no seu arqueamento de costelas, na sua profundidade. 2 animais muito próximos, mas a Delvais superou a outra nesses quesitos. Parabéns aos criadores desse campeonato. Nós seguimos agora com a categoria novilha menor. Na 4ª posição, nós temos a dançarina da Fazenda JR, com 863 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Na 3ª posição, nós temos a Daiva Schwanfer, com 1.026 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Ubiratã Rocha Ferreira. A reservada campeã é a Duda do Carreirinha, com 1.121 pontos, do criador e expositor Felipe Antônio Carreirinha Mendes. E a campeã dessa categoria é a Dinda da IVBF, com 1.166 pontos, do criador e expositor Irlan Bacelar Silva. Nós vamos agora às observações do jurado Paulo Tonin. Nessa 3ª fêmea, nós temos aqui um animal bastante correto, um animal que tem bons aprumos, caminha bem, é bastante feminina. Isso fizeram com que ela superasse a 4ª animal. E a reservada de campeã, o animal Duda da Carreirinha, é um animal bastante feminino, um animal muito bonito, um animal delicado, cabeça fina, linha de dorso correta, anda muito bem, tem musculatura de posterior, musculatura da frente, realmente um animal que agrada bastante, e isso fez superaram a 3º lugar, principalmente por essa posição sua de linha de dorso e de garupa. Mas ela ela foi superada pela campeã, o animal Dindo da IVBS, que é um animal muito correto de linha de dorso, um animal extremamente profundo, com as costelas largas, amplas, caminha bem, anda bem, feminina, um animal que tem um bom desempenho, bom volume de corpo, enfim, um animal que agrada bastante, superaram as suas 2 outras concorrentes. Parabéns, então, aos criadores, aos expositores desses animais. Vamos agora ao campeonato novilha, a próxima categoria. No 3º lugar, nós temos a Caloura VA, com 998 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Sérgio Vieira Atier. A reservada campeã é a Camila da Fazenda JR, com 1.122 pontos, do expositor e criador Rogério Naim Savaia. E a campeã desta categoria é a Catinda TE da Fazenda JR, com 1.336 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Agora os comentários do jurado Paulo Tonin. 3 excelentes novilhas que se apresentaram aqui na pista de julgamento dessa virtual. 3 novilhas muito boas, muito completas. A 3º lugar é um animal que ela tem, em relação às suas concorrentes, ela deixa a desejar um pouquinho quanto a posicionamento, a sua feminilidade, vamos dizer assim. E ela tem também umas aberturas de paleta um pouco pesadas, né? E isso mostra que a gente tem um carregamento demonstrando uma cunha leiteira bem definida, quando comparada com a reservada de campeã, onde a reservada de campeã mostra uma musculatura definida e mostra principalmente a gente evidencia nela uma angulosidade leiteira muito forte, muito marcante. Vê o encontro de suas paletas, vê a sua garupa, vê a sua linha de dorso. É um animal bastante feminino, bastante correto, um animal que agrada bastante, com uma lactação de mãe muito boa. Então, essas foram as características que superaram a 3º lugar. E ela foi superada pela campeã,
que é o animal Catinda da Fazenda JR, um animal que tem um comprimento maior de corpo, tem uma feminilidade que se nota com muita facilidade, é uma linha de dorso correta, garupa correta, tem também umas paletas bem aderidas ao corpo, sua passagem é bastante suave, paleta, pescoço, tem uma profundidade e um arqueamento costela melhor do que todas as outras concorrentes. Realmente é um animal muito bonito e tem uma mãe de mais de 9.000 quilos de leite. Agora vamos à categoria Vaca Jovem Parida. No quinto lugar, nós temos a Bonanza Aramis FIV da Fazenda JR, com 670 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. O quarto lugar ficou com a Betamis Aramis da FIV da Fazenda JR, com 773 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. O terceiro lugar foi para a Britânia FIV do Neto, com 889 pontos, ela que é do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Francisco Araújo Mendonça. A reservada de campeã foi a Bolamis Aramis FIV da Fazenda JR, com 928 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria foi a Beldinda FIV da Fazenda JR, com 1.204 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Os comentários agora com o jurado Paulo Tonin. Uma categoria muito importante e uma categoria muito forte. Categoria que nós temos 5 animais de primeiríssima qualidade. A terceiro lugar é a Britânia. Ela é um animal correto, um animal que tem um excelente úbre, tem uma musculatura bastante desejável para dupla aptidão, tem uma produção leiteira muito boa. Ela foi superada pela reservada, que é a Bolamis. Bolamis é um brinco de vaca, é um úbere extraordinário. A gente vê a qualidade do úbere desse animal pelas suas veias, tamanho de teta, colocação, implante de anterior, de posterior. Realmente é um animal muito forte, caminha muito bem, anda bem, tem linha de dorso correta. É um animal que superou a Britânia, principalmente nesses aspectos, principalmente pelo seu úbere, né? Em relação a terceiro lugar. Ela foi superada pela campeã, que é a Beldinda. Beldinda é um animal que supera ela principalmente na dupla aptidão. Ela tem uma musculatura mais evidenciada no seu posterior e tem um úbere também fantástico. Tem um úbere de volume, de anterior bem agarrado, veias proeminentes, tem uma linha de dorso muito correta, uma vaca que já está com quase 7.000 quilos de leite na sua produção. Isso fez a superar a Bolamis, principalmente nesse aspecto de musculosidade. E um detalhe, essa vaca, o ano passado, eu me recordo muito bem da explanação do jurado José Roberto, ao qual presto minha homenagem, ele falou que seria um grande futuro na raça cimental dupla aptidão. E vem a confirmar nessa exposição, depois de um ano, que realmente ela está numa forma muito bonita e está realmente merecendo essa qualidade de campeã vaca jovem. Agora vamos à categoria Vaca Jovem Prenhe. No quarto lugar, nós temos a Brahma da Fazenda JR, com 901 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. O terceiro lugar ficou com a Bali PPA, com 909 pontos, do expositor Nourival Pedroso Filho e do criador Paulo Procopiac de Aguiar. A reservada campeã foi a Bessidinda FIV da Fazenda JR, com 1.035 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria foi a Botucuda Aramis FIV da Fazenda JR, com 1.281 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Os comentários agora com Paulo Toninho, jurado.
Outra categoria jovem muito boa, muito promissora, os criadores estão de parabéns por apresentar essas vacas para nós, né? Tanto em lactação como seca, nessa categoria vaca jovem. O terceiro lugar é uma vaca que demonstra uma firmeza no caminhar, uma vaca bastante feminina, uma vaca volumosa pelo seu estado de prenhez, né, que se encontra e está bastante bem preparada. Mas ela perde, quando comparada com a reservada de Campiã, principalmente na reservada de Campiã, nós encontramos um animal de bastante delicadeza, um animal bastante feminino, uma passagem de paleta-pescoço muito forte, um arqueamento de costela e um comprimento corporal que superaram, sem dúvida nenhuma, a terceiro lugar. E notamos também nesse animal, embora seca, um bom conjunto de aparelho mamário. Foi superada pela campeã, que é a Botucuda, onde encontramos um animal quase que perfeito dentro da raça finlandês leiteiro. A Botucuda é um exemplo de dupla aptidão, é uma vaca que tem todas as características que nós buscamos dentro quando nós fazemos a seleção. Vejam a musculatura, vejam o úbero dessa vaca estando seca, a colocação de tetos, o arqueamento de costela, enfim, é um animal que engrandece a gente. Parabéns aos expositores. Seguimos com a categoria vaca parida. Nessa categoria nós temos a campeã Aloha Schwanfer, com 1.440 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Ubiratã Rocha Ferreira. Os comentários são do jurado Paulo Tonin. Esse animal entrou só ele na categoria, mas talvez hoje é um grande animal, é uma vaca exuberante, é uma vaca que a gente tem ela como um true type na cabeça, é um animal que tem uma linha de dorso corretíssima, é feminina, é musculosa e um úbere excepcional. Realmente um animal de muita qualidade, um animal que enobrece a raça cimental, é um animal que desponta entre as suas concorrentes. Nós seguimos agora para a categoria vaca prenhe. A reservada campeã dessa categoria é a Amarula Schwanfer, com 1.180 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. A campeã foi a Ayla Volumosa 3 FIV da Fazenda JR, com 1.412 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Vamos aos comentários do jurado Paulo Tonin. São poucos os animais, mas são muita qualidade. Olha essa vaca como reservada, olha o comprimento dela, olha a sua projeção, a sua angulosidade, seu arqueamento de costela. E realmente é uma vaca extraordinária, é uma vaca que demonstra aquilo que a gente quer, busca um caminhar perfeito no seu andar, busca musculatura e busca leite. É isso que nós procuramos dentro do campeonato. E ela foi superada pela campeã, que é a Ayla, principalmente a Ayla, que tem um controle oficial, está num momento melhor até de parição, está formando já seu úbero para parir, a gente nota aí na exposição. Ela é uma vaca que realmente já produziu mais de 6 mil quilos de leite na sua primeira lactação e tem uma linha de dorso muito forte. Essa linha de dorso e essa garupa, se a gente notar a garupa do animal, a gente vai notar o volume do seu úbero. Basicamente, é uma vaca extraordinária também, que está prestes a parir e que merece o título de campeã vaca adulta parida. Nós vamos agora para a próxima categoria, a categoria vaca adulta parida. O quinto lugar dessa categoria ficou com a Zorra da Fazenda JR, com 514 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia.
O quarto lugar foi a Honda do Mamado, com 686 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. No terceiro lugar, nós temos a Vegas do Mamado, com 701 pontos, do criador e expositor Mário Aguiar Neto. A reservada campeã foi a Vila TE Sonho e Realidade, com 1.144 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Vanderlei Berté e Família. E a campeã foi a Honória da Sesmaria, com 1.222 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Magin Rodrigues Júnior. Os comentários agora com o jurado Paulo Toninho. Neste campeonato, também outras belíssimas vacas, muito boas vacas. Em terceiro lugar, uma vaca que se mostra bastante rústica, uma vaca que tem um comprimento de corpo, é uma vaca excelente dentro da cimental que a gente busca, um cimental rústico, um cimental de qualidade, um cimental que mostra muita força, principalmente no seu úbere e no seu arqueamento de costela. A reservada é outro animal exuberante quanto à sua produção leiteira. A gente está vendo aí que ela deve, em projeção, ir para 9.000 quilos de leite. É uma vaca que tem muita força, muita qualidade, é um triângulo de angulosidade leiteira com muita força muscular. Realmente é uma vaca muito bonita, um úbere muito bom, e ela foi superada pela campeã, que se trata de uma vaca que tem uma musculatura muito boa, aliada a uma produção leiteira extraordinária, com um úbere fantástico, numa vaca já de 5 partos. Ela tem seu úbere como seu forte, mostrando um volume, uma qualidade de tamanho de tetas, uma qualidade de irrigação de úbere, uma qualidade de posicionamento do anterior com o posterior. Essas características a fizeram como a campeã dessa exposição. Agora a próxima categoria, vamos à vaca adulta prene. Quinto lugar nessa categoria ficou com a Velma da Fazenda JR, 605 pontos, do expositor Ubiratã Rocha Ferreira e do criador Rogério Naim Savaia. O quarto lugar foi com a Trilogia do Franz, com 751 pontos, do expositor Irlan Bacelar Silva e do criador Francisco Ciervo Neto. No terceiro lugar, nós temos a Sansara do Canário 1, com 795 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Ingo Calder e outro. A reservada campeã foi a Zenilda da Fazenda JR, com 861 pontos, do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Rogério Naim Savaia. Já a campeã foi a Sonata Schwanfer, com 957 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Ubiratã Rocha Ferreira. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Toninho. Categoria vaca adulta prenha, maravilhosa categoria que nós temos dentre a quinta, quarta, terceira, enfim, todas elas com muita qualidade. A terceira vaca é uma vaca que demonstra bastante qualidade leiteira, é uma vaca que está em produção, está com uma projeção para mais de 7.000 quilos e tem 5 partos já. A reservada Zenilda é outra vaca muito bonita, uma vaca que está formando já está bem adiantada, a gente nota aí o seu úbere, é uma vaca musculosa, produziu 4.800 quilos de leite na outra cria, vai indo agora para a sua terceira cria, é um animal de muito volume muscular, muito arqueamento de costela, muito bonito, parabéns aos criadores. E a campeã é um animal que se destaca entre todas, é um animal que está com um volume de parto, deve parir nesses dias, né, da filmagem, porque a gente está vendo ali um aumento de volume do seu úbere,
E com todo esse aumento de volume de úbere, a gente vê que o úbere dela ainda não está tecido, está forte, de uma vaca de uma vaca que já tem uma lactação acima de 6.800 kg de leite, uma vaca feminina, angulosa e realmente muito boa. Parabéns aos proprietários desses animais, manter a forma desses animais. A próxima categoria que nós teremos é a vaca longeva. A campeã da vaca longeva foi a Luma Schwanfer, com 1.440 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. Vamos aos comentários do jurado Paulo Tonin. Nesta categoria, a categoria que talvez eu mais gosto de julgar, porque é uma categoria que mostra tudo aquilo que o cimental tem, ou seja, a longevidade, que é uma característica marcante dentro da nossa raça. E quando a gente vê uma vaca dessa, com essa produção, com essa idade, nesse físico, nessa condição, a gente fica tremendamente feliz. Realmente, Luma é um animal de muita fortaleza, é um animal que tem tudo aquilo que a gente busca dentro do cimental, é um animal produtora, é um animal que tem o úbere acima do jarrete, muito bem colocado. Parabéns ao criador por manter esse animal dessa forma. Nós seguimos com a categoria bezerro menor, vamos agora aos machos, vamos falar. O quarto lugar dessa categoria foi o Elton Schwanfer, com 852 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. Na terceira colocação, nós temos o Elbu Schwanfer, com 993 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. O reservado campeão dessa categoria foi o El Schwanfer, com 1.145 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira, e o campeão dessa categoria foi o Eite da Fazenda Júnior, JR, com 1.186 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Agora os comentários do jurado Paulo Tonin. Que campeonato bonito, que campeonato de 4 animais bastante próximos, bastante corretos. O Elbu é um animal que não teve o mesmo desenvolvimento assim, de tamanho, de comprimento corporal, mas é um animal perfeito, é um animal novo, um animal que tem excelentes qualidades. Já o reservado, o animal El, que lindo esse animal, muito correto, muito bonito, as passagens perfeitas, mostrando essa característica que nós buscamos. Ele deixou a desejar quando comparado com o campeão, principalmente na sua inserção de cola. Mas olha a posição desse animal agora, olha o estilo que ele tem. Realmente muito bonito, vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande produtor de leite na raça cimental. E o campeão, ele superou a esse reservado na sua estrutura, no seu arqueamento de costela, na sua massa muscular e no seu, principalmente na sua garupa e na sua masculinidade. Um bezerro muito forte, muito bonito, um bezerro que caminha bem, anda bem e com passagens bem definidas, tanto na musculatura como na produção de leite. Além disso, tem uma mãe também de ótimo controle leiteiro, que o caracteriza como um futuro grande produtor. Agora a próxima categoria bezerro, nós vamos ao terceiro lugar, o Diamante Lua, com 928 pontos, do criador e expositor Sérgio Henrique da Silva Siqueira. O reservado campeão dessa categoria foi o Dindo da Fazenda JR, com 1.238 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E o campeão dessa categoria foi o Dourado da IVBS, com 1.290 pontos, do criador e expositor Irlan Bacelar Silva. Os comentários são do jurado Paulo Tonin. Outros muito bons bezerros nessa categoria. O terceiro melhor bezerro é um animal correto nos seus aprumos, caminha muito bem, anda muito bem,
não tem, tem uma profundidade muito boa, mostra muita qualidade na sua formação, apenas ele ficou nessa posição quando comparado com o reservado, por o reservado estar num melhor momento, assim, de comprimento corporal, talvez mostrando uma musculatura melhor, mostrando também uma linha de dorso correta, um caminhar bom, um animal bastante bonito, com uma boa lactação da sua mãe, um animal que foi superado pelo campeão, que é o Dourado, da IVBS, pois o Dourado da VBS é um animal de maior comprimento corporal, um animal que tem uma linha de dorso forte, é um animal que caminha bem, olha, é tranquilo, tem já uns testículos bastante formados, tem uma amplitude de costela que agrada muito, é um animal que mostra tanto a dupla como a produção de leite. Então, estão de parabéns os proprietários dos 3 animais, realmente uma categoria que é muito boa e foi uma disputa muito legal. A próxima categoria é a categoria Júnior Menor. No terceiro lugar, nós temos o Django da IVBS, com 932 pontos, do criador e expositor Irlan Bacelar Silva. O reservado campeão foi o Saex Dor, com 1.190 pontos, do criador e expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada. E o campeão dessa categoria foi o Datem Schwanfer, com 1.334 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Toninho. Então, temos aí nesse campeonato Júnior Menor 3 animais também muito bons. Tudo aquilo que nós queremos, os 3 têm, tudo aquilo que nós buscamos dentro do cimental dupla aptidão. O animal colocado em terceiro de Django é um animal forte, um animal comprido, mas ele deixa a desejar principalmente na sua passagem de paleta, pescoço, onde ele tem uma proeminência das suas paletas, mas ele não tem uma linha de dorso tão forte, e ele, nessas características, o fizeram ficar em terceiro lugar quando comparado com o Dor. O Dor é um animal que tem uma linha de dorso forte, então não tem o mesmo comprimento do Django, mas é um animal que tem uma linha de dorso muito forte, tem uma caracterização leiteira bastante marcada quanto a isso, um bom arqueamento de costela. Já o campeão, o Dor foi superado pelo campeão, né, que é o Datem, pois se tratar de um animal de extrema qualidade dentro da raça cimental. Vejam, por exemplo, esse animal, a masculinidade que esse animal teve. Veja aí nessa posição características que esse animal apresenta para a gente, como essa costela bastante arqueada, esse caminhar tão bom, esse projeto já é uma realidade, esse testículo muito forte, pênis bem colocado, enfim, um animal que superou com muito, principalmente no seu comprimento corporal, os seus outros concorrentes. Parabéns aos criadores. A próxima categoria, Júnior, nós temos o campeão Dracon da Fazenda JR, com 1.440 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Toninho. Esse campeonato Júnior, nós temos um animal, Dracon da Fazenda JR, um animal também muito forte, um animal muito correto, muito bonito, um animal que vai levar para seus descendentes muito leite, é filho de uma vaca de mais de 7.000 quilos de leite, então ele tem uma carga genética muito forte, aqui a gente está vendo pelas planilhas, e se trata de um animal bastante correto, um animal que tem arqueamento, tem garupa, tem linha de dorso,
e está de parabéns o criador por esse animal. Vamos agora à categoria touro. No quinto lugar, nós temos o Cabaré FIV do Mamado, com 732 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto. O quarto lugar ficou com o Bucho Anfer, com 845 pontos, do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. O terceiro lugar foi para o As de Copas do Mamado, com 1.038 pontos, do criador e expositor Mário Coelho Aguiar Neto, expositor, aliás, Mário Coelho Aguiar Neto, e Martim Breuner. O reservado campeão foi o Bipolar 2 Dinda da FIV da Fazenda JR, com 1.058 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Já o campeão foi o Baltazar Arames FIV da Fazenda JR, com 1.079 pontos, do expositor Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada e do criador Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Tonin. Categoria muito legal, muito boa, uma categoria excepcional. Tivemos entre o quinto e o quarto também grandes animais. O terceiro lugar, o As de Copas, é um animal perfeito, um animal que está aí mostrando toda a sua qualidade, está transmitindo para suas filhas, é um animal forte, um animal correto, um animal muito bom. Ele foi superado pelo Bipolar, onde o Bipolar nós encontramos um equilíbrio maior dentro da sua produção leiteira. É um animal que vem de uma mãe de 7.800 quilos na sua primeira cria, é um animal que vem de pais muito leiteiro, é um animal que tem qualidades para dupla aptidão muito forte e mostra muita qualidade. Realmente é um animal muito bom. Ele foi superado pelo campeão, que é o Baltazar, que é um animal que tem uma mãe de 14.900 quilos de leite, que tem uma transmissão genética muito forte, uma família muito forte. O Baltazar, nisso, ele mostra pelas suas planilhas, pelo seu desenvolvimento, que é um animal correto, é um animal que caminha muito bem, anda muito bem, tem um aparelho reprodutor fantástico, prepúcio, enfim, é um animal de excelentes qualidades. Nós seguimos para a próxima categoria, touro adulto. O reservado campeão dessa categoria foi o Apache Dinda 6 FIV da Fazenda JR, com 1.200 pontos, do expositor Nourival Pedroso Filho e do criador Rogério Naim Savaia. E o campeão dessa categoria foi o Amadeus Arames 2 FIV da Fazenda JR, com 1.392 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Tonin. Essa categoria é uma satisfação enorme. Nós temos o Apache, que são dois touros que estão em centrais, são dois touros maravilhosos dentro da pecuária nacional. O Apache, sem dúvida nenhuma, é um filho da Dinda, um filho que mostra muita qualidade leiteira, é um touro correto, é um touro perfeito, é um touro que tem muita angulosidade leiteira, tem musculatura, enfim, é um animal que agrada demais esse animal. E o campeão trata-se de Amadeus, da JR, que é um touro muito correto, é um animal perfeito também na sua angulosidade, na sua musculatura, um animal que a gente está vendo agora, uma posição muito boa dele, mostrando angulosidades leiteiras e musculosidade. Um animal de uma estatura baixa e filho de uma vaca de 14.900. Também um animal provado que está em central. Só esses animais engrandecendo o cimental brasileiro, nosso cimental nacional, né? Dois touros que entram em qualquer plantel do Brasil.
Passamos para a próxima categoria Uber e Jovem. No quinto lugar, nós temos a Britânia Vive do Neto, com 765 pontos, do expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada e do criador Francisco Araújo Mendonça. No quarto lugar, nós temos a Bonanza Arames Vive da Fazenda JR, com 787 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. No terceiro lugar, nós temos a Beldinda Vive da Fazenda JR, com 882 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada campeã da categoria é a Betamis Arames Vive da Fazenda JR, com 901 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria é a Bolames Arames Vive da Fazenda JR, com 1.087 pontos, do expositor Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada e do criador Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Paulo Toninho. Está aí uma grande qualidade do cimental hoje. Não existe mais aqueles úberes que a gente tinha vergonha. Hoje nós temos úberes, olha o úbere da terceira colocada. Veja o volume, veja a inserção de anterior, posterior, colocação de tetas. Realmente é um úbere extraordinário. Olha a irrigação, olha o volume. Ela, sem dúvida nenhuma, um excelente úbere. Já o segundo úbere, da Betamis, é um animal que talvez não esteja no mesmo momento que aquela, mas é um úbere extraordinário. É um úbere que tem uma inserção de anterior, de posterior muito correta. É um úbere que tem colocação de teta muito bons, tamanhos de tetas corretos. Você vê que se a gente nota aí que os tamanhos dos tetos são corretos, tem bastante irrigação, é um úbere anterior e posterior muito forte. E a campeã, a Bolamis, trata-se de um animal que também apresenta um úbere fortíssimo. Um úbere que agrada muito, um úbere que tem um anterior fantástico. Olha a posição do anterior, olha os seus tetos, olha a colocação de tetos, olha o seu inserção de posterior, seu volume. É um animal que realmente mostra muito dentro do cimental. É uma felicidade enorme a gente poder julgar 3 úberes, poderia jogar até os 5 aqui, comentar para vocês, para ver essa qualidade de úbere que nós encontramos hoje na dupla aptidão cimental aqui no Brasil. Nós passamos agora para a próxima categoria, Uber e adulto. Nós temos na quinta colocação a Obtusa da Sesmaria, com 529 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Magin Rodrigues Júnior. Na quarta colocação, nós temos a Zorra da Fazenda JR, com 762 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Na terceira posição, nós temos a Honória da Sesmaria, com 867 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Magin Rodrigues Júnior. A reservada de campeã foi a Vila TE Sonho e Realidade, com 948 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Vanderlei Berté. Já a campeã da categoria foi a Aloha Schwanfer, com 1.283 pontos, do criador Ubiratã Rocha Ferreira e do expositor Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários de Paulo Toninho. A terceira menor úbere, nós temos a Honória. É um úbere de uma vaca já de quase vitalícia, um úbere que está acima do jarrete, um úbere que tem veias excepcionais, tem irrigação, tem colocação acima do jarrete. É um úbere realmente fantástico. Já a reservada, trata-se de um úbere bastante volumoso, bastante correto na sua inserção de posterior, e eu gostaria de ver um pouquinho melhor suas colocações de tetas quando comparada com a campeã. No campeonato, então, de Uber, adulto, né? Agora a gente está vendo a Vila, né, que foi a reservada, e agora nós temos a campeã. A campeã trata-se do animal Aloha
Schwanfers. É um híbrido para disputar campeonatos mundiais. É um híbrido realmente fantástico. É um híbrido de altura de posterior, chegando lá em cima. Um híbrido implantado dentro de uma... Ela tem uma musculatura no seu posterior. E isso é importante, que o cimental tem essa musculatura, mas essa vaca, além da musculatura, ela tem uma inserção alta, ela tem colocação de tetas muito boas, ela tem volume, ela tem anterior, tem posterior. Realmente é um híbrido ao concurso dentro dessa exposição. Parabéns ao proprietário. Nós seguimos para a próxima categoria, progênie de mãe. Na quinta colocação, nós temos a progênie Finn Schwanfer, com 635 pontos do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. Na quarta posição, nós temos a progênie Ópera Schwanfer, com 775 pontos do criador e expositor Ubiratã Rocha Ferreira. O terceiro lugar foi para a progênie Arames da Sarapu 1, com 816 pontos do expositor e criador Saex Santos Pedito Agropecuária Limitada. A reservada de campeã foi a progênie Arames da Sarapu 3, com 1.156 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã foi a progênie Arames da Sarapu 2, com 1.174 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Nós vamos agora aos comentários do jurado Paulo Tonin. Nesse campeonato progênie de mãe, nós temos aqui a consagração daquela família que a gente fala que é a maior família leiteira do Brasil, que é a família da Aramis. Nós temos tanto a primeira, segunda e terceira como sendo as progênies campeãs. Aqui nós temos a progênie número 1, um macho e uma fêmea. Você vê, nós temos uma vaca de um híbrido fantástico, uma vaca que foi campeã da sua categoria, um touro campeão também da sua categoria. Realmente uma progênie bastante forte, bastante angulosa, bastante musculosa e bastante leite nessa sua progênie. Já na progênie reservada de campeã, nós temos dois animais que uma fêmea e um macho, onde nós temos um macho também campeão, uma fêmea campeã. Mostra aquilo que essa família tem. Se a gente colocar mostra muita unidade, muita conformação, muita qualidade desse conjunto. Realmente um conjunto que agrada bastante. E o conjunto campeã, que também é filhos da Aramis, nós temos duas vacas que são idênticas, vamos dizer assim. Vejam o híbrido dessas duas vacas, vejam a linha de dorso dessas duas vacas, a feminilidade e a musculatura de posterior. Realmente, estão de parabéns os proprietários, são uma progênie fantástica. E uma mãe, vamos dizer assim, a Aramis da Sarapu realmente é uma mãe que merece todos os elogios e as glórias do nosso cimental dupla aptidão. E agora nós partimos para o momento mais aguardado da noite. Vamos para o grande campeonato. Nós temos alguns prêmios para passar aqui. Nós temos aqui muita animação, muita alegria. Parabéns a todos que chegaram até aqui, que vão ser premiados nessa categoria. Vamos iniciar pelo melhor Uber nacional. Depois nós vamos para o grande campeão. Vamos falar de coisa boa, vamos falar dos grandes animais dessa noite. Vamos começar pelo melhor Uber nacional. Do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Ubiratã Rocha Ferreira, nós temos ela, Aloha Schwanfer, com 2.500 pontos, o melhor Uber nacional. Vamos aos comentários do Paulo Tonin. Paulo, o que você tem a dizer sobre esse animal? Em primeiro lugar, eu parabenizo o criador e parabenizo o expositor que está mantendo a forma, está continuando o trabalho do criador, mantendo a forma desse animal. Esse Uber é um Uber fantástico, é um Uber que a gente busca com todas as qualidades. Já falei anteriormente, é um Uber de anterior, posterior, irrigação, enfim, é um Uber dentro dessa exposição, um Uber que foi campeão, foi
campeão adulto, é fantástico. Realmente é um híbrido que a gente deve procurar, tamanhos de tetas corretas, tudo bom. Parabéns ao criador, parabéns ao expositor. Agora é o reservado melhor Uber nacional. Nós temos do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada e do criador Rogério Naim Savaia com 1.500 pontos, Bolames Arames, FIV da Fazenda JR. Paulo, o que nós temos a dizer sobre esse animal aí, Paulo? Tá aí outro animal que tem um Uber excepcional. Não tem a mesma colocação de teta quanto como a campeã, mas tem umas inserções, tem irrigação, tem tamanho, tem volume, é um animal correto também dentro da musculatura, ali na sua musculatura entre pernas, o Uber encaixa muito bem, tem um Uber alto acima do jarrete, realmente é um Uber fantástico. Parabéns aos criadores, parabéns ao criador que produziu e parabéns ao expositor que está mantendo a forma desse animal. Perfeita. Agora vamos para ela, a grande campeã da noite, a grande campeã do Cimental Leite. Vamos falar dela, do criador Ubiratã Rocha Ferreira, do expositor Rogério Naim Savaia. E olha, eu tenho que falar ela de novo aqui, com 2.500 pontos. Aloha Schwanfer, parabéns, Aloha Schwanfer, ao Rogério Naim Savaia, expositor, ao Ubiratã Rocha Ferreira, o criador. Ela leva mais um prêmio essa noite. Paulo, o que falar desse animal, a grande campeã do Cimental Leite de 2023? A gente, quando julga, busca sempre o ideal na cabeça. Essa vaca é um quase ideal para a gente. Essa vaca é uma vaca que eu vou ser ousado em falar aqui, que em qualquer exposição do mundo, ela estaria classificada entre as 10 primeiras. Qualquer exposição. É uma vaca que hoje, ela é uma vaca, olha a colocação desse Uber, é uma vaca feminina, uma vaca musculosa, olha a musculatura no posterior, é uma vaca correta, olha, enfim, é uma vaca que deixa a gente até emocionado em poder julgar um animal dessa qualidade. Realmente, parabéns à raça cimental do Brasil por produzir um animal dessa qualidade. E agora nós vamos à reservada grande campeã, com 1.500 pontos do criador e expositor Rogério Naim Savaia, Beldin da FIV da Fazenda JR, um grande animal, um grande resultado. Paulo, o que a gente pode falar desse animal? Tá aí outro grande animal, um animal de grande futuro, um animal que está no seu primeiro parto, vai fechar a lactação com quase 9.000 quilos de leite, um animal também que tem um volume de úbere muito bom, tem um arqueamento de costela, tem um posterior muito bom, e é outro animal que deixa a gente muito feliz por poder julgar um animal desse estirpe. Esse animal já tem um aval de um grande jurado, que é o José Roberto, ano passado, que falou muito desse animal, sobre a evolução dele. E eu acredito que esse animal evoluiu muito de lá para cá, porque hoje ela, sem dúvida nenhuma, merece o título de reservada grande campeã. Incrível mesmo. E agora nós vamos ao grande campeão, vamos à premiação dos machos, nós vamos para falar dele, do criador e expositor Rogério Naim Savaia, com 2.500 pontos. Amadeus Arames, 2 FIV da Fazenda JR, leva o título de grande campeão de 2023 no Cimental Leite, na exposição da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Brasil. Paulo, fala um pouquinho para a gente desse animal, o grande campeão dessa exposição, o que ele traz para a gente, quais são as valências dele, fala um pouquinho dele. Amadeus é um animal já consagrado, é um animal extraordinário, é um animal de um tamanho, de um frame muito bom, de uma musculatura muito boa e de uma caracterização leiteira fantástica. É filho de Aramis, uma vaca de 14.000 quilos de leite, é uma vaca que produziu esse touro, e esse touro realmente é muito, muito bom no seu fenotipo e na sua genética. Parabéns ao criador. E agora o reservado grande campeão. Vamos falar aquele que foi do expositor Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, do criador Rogério Naim Savaia, com 1.500 pontos. O reservado grande campeão é Baltazar Arames, FIV da Fazenda JR.
Paulo, fala um pouquinho do Baltazar aí pra gente. O Baltazar também é outro excelente touro, é irmão do Amadeus, é um animal que tem muita caracterização leiteira, é um animal que tem bastante comprimento, musculatura e angulosidade. É um animal que realmente agrada bastante a qualquer jurado que for fazer essa classificação. São dois animais que realmente extraordinários que nós temos aqui em disputa nesse campeonato, e o Amadeus o venceu pela sua profundidade e tamanho, e embora seja bastante comprido, né, o Baltazar. Realmente dois animais de muita qualidade. Vamos agora, então, ao ranking dos melhores criadores e expositores do Cimental Leite. Começando pelos criadores, nós temos na 14ª posição, nós temos Francisco Ciervo Neto com 751 pontos. Ingo Calder e outro tem 795 pontos. Paulo Procopiac de Aguiar tem 909 pontos. Sérgio Henrique da Silva Silveira tem 928 pontos. Sérgio Vieira Atier tem 998 pontos. Felipe Antônio Carreirinha Mendes tem 1.121 pontos. Francisco Araújo Mendonça com 1.654 pontos. Vanderlei Berteve em seguida com 2.092 pontos. Magin Rodrigues Júnior com 3.059 pontos. Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada somou 3.204 pontos. Irlan Bacelar Silva ficou com 3.388 pontos. Na terceira posição, nós temos Mário Coelho Aguiar Neto com 3.961 pontos. O segundo colocado foi o Biratã Rocha Ferreira, com 25.345 pontos. E o primeiríssimo lugar foi Rogério Naim Savaia, com 38.369 pontos. Entre os expositores, em nono lugar, nós tivemos Sérgio Henrique da Silva Silveira, com 928 pontos. Mário Aguiar Neto e Martim Breuer, com 1.038 pontos. Felipe Antônio Carreirinha Mendes ficou com 1.121 pontos. Nourival Pedroso Filho ficou com 2.109 pontos. Mário Coelho Aguiar Neto teve 2.923 pontos. Irlan Bacelar Silva somou 4.139 pontos. Na terceira posição, nós tivemos Saex Santo Expedito Agropecuária Limitada, com 13.837 pontos. O segundo colocado foi o Biratã Rocha Ferreira, que somou 16.244 pontos. E na primeira colocação nós tivemos Rogério Naim Savaia, com 44.235 pontos. Agradeço a todos, principalmente aos criadores, aos expositores e aos tratadores desses animais. É um trabalho incessante, onde nós temos uma evolução muito grande dentro do cimental dupla aptidão leite. Vimos aí vacas extraordinárias, vimos aí vacas que poderiam participar de qualquer exposição no mundo, vimos aí vacas e touros, né? Touros excepcionais para que a gente possa utilizar sem medo de errar na nossa pecuária nacional. A exposição foi realmente muito gratificante, poder participar dela, poder julgar, os criadores me dão a oportunidade de julgar seus animais, de julgar a evolução que eles estão fazendo. Isso nos deixa muito feliz. Eu queria agradecer a toda a equipe da associação que trabalhou incessantemente nessa exposição virtual. Todos vocês, gostaria de agradecer vou fazer aqui um agradecimento todo especial ao Douglas, ao Gustavo, à Flávia e sua equipe toda, pelo brilhantismo do trabalho e vamos dizer assim, dessa exposição virtual, onde nós tivemos mais de 7 estados participando, mais de 300 animais em pista, e isso é uma glória para o cimental. Parabéns a todos o pessoal que trabalhou, que fez, parabéns a todos os expositores que mediram esforços para estar aqui com a gente. Da minha parte, eu agradeço mais uma vez e estou muito feliz
e muito contente por ter participado e julgado desses animais. Um abraço a todos e meu boa noite. Nós finalizamos por aqui, então, os resultados da exposição do Cimental Leite. Nós vamos agora aos resultados do finlandês. Nós agradecemos a todos que estiveram até aqui, todos que estiveram como expositores, como criadores. Foi muito rico mesmo, foi riquíssimo o nosso trabalho aqui. E nós seguimos por aqui para ver os resultados do finlandês. E agora seguimos com os resultados do gado finlandês. Estamos aqui com o jurado Martin Breuer, que vai nos auxiliar, vai dar as observações dele aí sobre os animais, sobre as categorias. Nós vamos iniciar com a categoria Bezerra do gado finlandês. Em terceiro lugar, nós temos a Dalisca da Fazenda JR, com 818 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada campeã é a Ema da Fazenda JR, com 1.062 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria é a Dandara da Fazenda JR, com 1.192 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo auxiliar nesse julgamento. E temos aqui, então, a terceira colocada, que é essa novilha Dalisca, um animal muito bem caracterizado, jovem ainda. Ele ficou em terceiro, porque talvez, depois nós vamos ver os outros, o desenvolvimento está um pouquinho atrasado com relação aos outros dois, mas não por isso deixa de ser um ótimo animal. Ema, a segunda colocada, um animal muito bem caracterizado, né, com uma boa perspectiva de musculatura, né, que a gente vai ver no futuro, uma boa caracterização leiteira também, mas que o animal colocado em primeiro lugar, que vai entrar já já, ela tem, na minha opinião, uma caracterização um pouquinho melhor pela conformação, um animal mais delicado um pouquinho, e até me parece que o desenvolvimento para a idade dela mais avançado do que a segunda colocada. Então, por isso que esse animal Dandara foi colocado em primeiro lugar. Nós seguimos, então, para a próxima categoria, novilha menor, com a campeã Deusa da Fazenda JR, com 1.280 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. Essa novilha Deusa, também um animal que promete um bom desenvolvimento no futuro. Ele tem uma ótima caracterização leiteira, ele tem um corpo que promete um bom desenvolvimento. Provavelmente ele vai ter essa forma cuneiforme, né? Essa forma em triângulo que a gente diz, que caracteriza o potencial leiteiro, e por esse motivo essa novilha ficou em primeiro lugar. E nós seguimos para a categoria novilha. No quarto lugar, nós temos a Caiara da Fazenda JR, com 700 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. No terceiro lugar, nós temos a Carmélia da Fazenda JR, com 761 pontos, do expositor Paulo Roberto Tonin e do criador Rogério Naim Savaia. A reservada campeã, é a Camila NSN, com 1.011 pontos, do criador e expositor Nourival Pedroso Filho, e a campeã da categoria é a Daphne NSN, com 1.240 pontos, do criador e expositor Nourival Pedroso Filho. Vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. Essa novilha, ela
é um animal muito bom, né? Como todos os que participam da exposição, obviamente. Ela, depois nós vamos ver que, com relação aos outros, ela tem um desenvolvimento um pouquinho inferior. Ó, nós estamos vendo agora a terceira colocada, que a gente vê já que é um animal que tem uma profundidade melhor, né, do que a quarta colocada, anda muito bem e tem um potencial leiteiro bastante interessante. O animal colocado em primeiro lugar, basicamente, são dois animais excelentes, primeira e segunda colocada, mas esse animal Daphne, ele acabou se colocando melhor por causa basicamente, eu achei a linha de dorso melhor e também a profundidade é superior ao animal colocado em segundo lugar. Uma escolha bastante difícil, porque eu acho que são animais bastante equivalentes. Nós seguimos agora para a próxima categoria, vaca jovem parida. Nós temos no quarto lugar a Beth Sabrina NSN, com 724 pontos, do expositor e criador Norival Pedroso Filho. Na terceira colocação, nós temos a Boni, da Fazenda JR, com 824 pontos, do expositor e criador Rogério Naim Savaia. A reservada campeã é a Bacana, da Fazenda JR, com 1.052 pontos, do expositor Norival Pedroso Filho e do criador Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria é a Bianca, da Fazenda JR, com 1.112 pontos, do expositor Saex Santos Pedito e do criador Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. Essa vaca jovem, ela é muito bonita, muito bem conformada, né? Até por ser parida, a gente vê que ela manteve a condição corporal muito boa, mas a gente vai ver já nos próximos que os outros dois animais superam ela, essa colocada em segundo aqui, que ela... O que fez uma diferença, talvez, que é a conformação do úbere, né? E a conformação um pouquinho superior à terceira colocada. Essa vaca, em primeiro lugar, me pareceu que ela tem melhores passagens, ela tem uma linha de torso muito boa, que eu acho muito importante para animais novos, que caracteriza talvez uma melhor longevidade a longo prazo. E um úbere muito bom, né, que a gente vai ver depois no julgamento do melhor úbere. A próxima categoria é vaca jovem prenhe. Nós temos na terceira posição a Cigana, da Fazenda JR, com 798 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada campeã é a Bandeira Libanês da Bótico, com 1.050 pontos, do expositor Ubiratã Rocha Ferreira e do criador Erivaldo do Nascimento. E a campeã da categoria é a Brasileira da Fazenda JR, com 1.224 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Nós vamos agora aos comentários do nosso jurado, Martin Breuer. Esse animal é um animal bem caracterizado, falta um pouquinho, talvez, ele está um pouquinho, falta de, a gente vê um pouquinho as costelas, poderia estar com um preparo, talvez um pouquinho melhor, né? A linha de dorso também deixa um pouquinho a desejar, a gente já vai ver com relação à segunda colocada. Né? A gente vê esse aqui é um animal assim, um pouco superior à terceira,
né? Linha de dorso muito boa, eu acho linha de dorso uma coisa muito importante a ser considerado num animal jovem, né? E a gente vê que é um animal que vai se desenvolver bastante, inclusive com uma musculatura bastante promissora. Mesmo não tendo uma musculatura igual ao animal colocado em segundo lugar, essa vaca brasileira, ela já demonstra que ela, né, ela é parida, né, parida, não, ela tem um úbere muito bem desenvolvido, né, nitidamente superior ao animal colocado em segundo lugar. Então, essa visão geral fez com que a gente considerasse esse animal como vencedor da categoria. Nós seguimos para a próxima categoria, vaca adulta parida. Com o quarto lugar ficou para a S. Cláudia NSN, com 756 pontos, do criador e expositor Norival Pedroso Filho. No terceira colocação, nós temos a Violeta da Fazenda JR, com 919 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Na segunda colocação, reservada campeã, a Thaís da Fazenda JR, com 974 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã da categoria é a Wanda da Fazenda JR, com 1.063 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Nós vamos agora aos comentários do nosso jurado Martin Breuer. Essa vaca colocada em terceiro é um animal muito bonito, né? Ele teria tudo para se colocar melhor, mas ele tem esse probleminha de claudicação, que deve ser algum problema leve, mas que de alguma maneira prejudicou um pouquinho o desempenho melhor. O animal colocado em segundo é um animal bem leiteiro, a caracterização leiteira excelente, um úbere maravilhoso, mas nós vamos ver que ele perdeu, esse animal, essa vaca perdeu um pouquinho com relação à primeira, por daí essa colocação, que tem né, a gente já vai ver que ela tem é um pouquinho mais musculoso, mesmo sem perder a caracterização leiteira. Vamos ver agora, ela vai entrar agora. Então está aqui, Wanda, o vencedor desse campeonato, um úbere também muito bom, né, no geral, e ela tem uma cobertura muscular um pouquinho melhor, apesar que no finlandês isso não é um critério decisivo, né, mas pelo conjunto, né, pela qualidade do úbere, mais a conformação, a gente considerou essa vaca Wanda como um pouquinho superior ao animal colocado em segundo lugar. Nós seguimos para a próxima categoria, vaca adulta prenhe. Na quarta posição, nós temos a veterana da Fazenda JR, com 748 pontos, do expositor Ubiratã Rocha Ferreira e do criador Rogério Naim Savaia. No terceira posição, nós temos a ZM 112 da Alcateia, com 805 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Marcelo Gaes Lobo. A reservada campeã dessa categoria é a Torrada do Franz, com 1.068 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Francisco Ciervo Neto. E a campeã da categoria é a Z Jennifer Magic do Neto, com 1.091 pontos, do expositor Rogério Naim Savaia e do criador Francisco Araújo Mendonça. Vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. Temos aí um animal muito belo, muito bem conformado, delicado, boas passagens, com um úbere excelente, só que me parece, salvo engano, que esse animal a gente vai ver depois, não sei se esse vídeo vai mostrar, que ele tem tem só 3 tetos, então ele ficou um pouco prejudicado. A reservada tem um úbere inferior ao animal colocado em terceiro, apesar do probleminha que eu relatei,
essa vaca tem uma cobertura muscular muito boa, mesmo assim ela mantém uma caracterização leiteira com esse formato triangular que a gente vê no corpo, que é muito significativo para a caracterização leiteira. Agora nós vamos ver a vaca colocada em primeiro, a campeã. Que tem uma profundidade maior, né? Ela não tem esse formato triangular, né? Mas pela a própria conformação dela, isso não é um problema, porque é um animal com uma boa caracterização, boa conformação de úbere, anda muito bem. Ela talvez tenha uma linha de dorso não tão boa quanto a segunda colocada, mas no geral ela tem uma conformação leiteira mais interessante do que o animal colocado em segundo. Nós seguimos para a próxima categoria, Uber Jovem. Nós temos na quarta posição a Beth Sabrina NSN com 680 pontos, do criador e expositor Norival Pedroso Filho. Na terceira colocação, nós temos a Boni da Fazenda JR com 989 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada campeã é a Bacana da Fazenda JR, com 1.012 pontos, do expositor Norival Pedroso Filho, do criador Rogério Naim Savaia. E a campeã é a Bianca da Fazenda JR, com 1.031 pontos, do expositor Saex Santos Pedito e do criador Rogério Naim Savaia. Vamos agora aos comentários de Martin Breuer, o jurado. Um Uber muito bom, a gente vê que ele tem uma projeção posterior bastante boa, talvez falta um pouquinho de Uber anterior, eu gostaria que ela tivesse inserção dianteira um pouquinho melhor, mais próximo do umbigo, mas nem por isso um excelente Uber. Essa vaca colocada em segundo, ela se colocou um pouquinho melhor do que a terceira. A projeção posterior do Uber, a inserção posterior, ela é um pouco maior um pouco mais avançada do que o animal colocado em terceiro. No resto, os animais são bastante equivalentes. A gente não consegue ver, tem alguns detalhes da colocação de tetos, mas eu acho que mesmo assim a gente mantém essa posição, deixando esse animal melhor do que o terceiro colocado. A primeira colocada, ela atende tanto o requisito de úbere posterior, a inserção do úbere posterior é bem mais alta, e o úbere anterior também é mais dianteiro. A colocação de tetos poderia ser um pouquinho melhor, mas isso não interferiu, né? A gente vê que os tetos posteriores e os anteriores e os posteriores não estão no mesmo nível. Mesmo assim, a gente manteve essa classificação por causa da conformação geral do Uber. Nós seguimos para Uber e adulto agora. Em quarto lugar, nós temos a S. Cláudia NSN, com 723 pontos, do criador e expositor Norival Pedroso Filho. Na terceira posição, nós temos a Wanda da Fazenda JR, com 823 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. A reservada de campeã é a Thaís da Fazenda JR, com 1.066 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. E a campeã dessa categoria é a Violeta da Fazenda JR, com 1.100 pontos, do criador e expositor Rogério Naim Savaia. Nós vamos agora aos comentários do jurado Martin Breuer. O animal colocado em terceiro, ele tem, como todos os da categoria, um Uber muito bom, ele atende esse requisito de Uber posterior e anterior, inserção posterior, e assoalho bastante alto também, e tetos bastante uniformes. Esse animal colocado em segundo tem um Uber muito bom,
tetos finos, ele tem a projeção anterior e posterior também muito boa, né? Um animal excelente, Uber muito bom, assoalho plano e tetos de tamanho e grossura iguais. Como nessa categoria, nesse campeonato, a gente está considerando só Uber, a gente não leva em consideração esse problema de claudicação, que prejudicou um pouquinho no campeonato, né? Então, a gente vê que esse Uber, ele é até mais, o assoalho é mais alto do que da vaca anterior, ainda mais porque esse animal é mais velho, né? Ele tem... aliás, não, ele é mais novo, estou vendo aqui, mas ele tem um assoalho acima da linha do jarrete, e por isso que a gente manteve essa vaca em primeiro lugar. Nós seguimos agora para o grande momento, vamos dizer assim, momento nobre, que é o grande campeonato do gado finlandês. Nós vamos passar algumas premiações muito importantes aqui, deixar nossa parabenização para esses animais, para os criadores, para os expositores destes animais. Nós começamos pelo melhor Uber nacional. Nós temos do criador e expositor Rogério Naim Savaia, com 2.500 pontos, a Violeta da Fazenda JR, melhor Uber nacional. Martin, fala um pouquinho para a gente desse animal, fala um pouquinho dessa premiação. Então, como eu já disse, essa vaca tem um Uber excelente, muito bem colocado, ligamentos fortes, inserção posterior bastante alta, ela tem tetos uniformes, um assoalho acima da linha do jarrete e um Uber anterior bastante desenvolvido, ou seja, ela tem realmente ela indica que é um animal muito leiteiro. Parabéns ao criador. Nós seguimos agora para o reservado melhor Uber nacional. Nós vamos falar dela, do expositor Saex Santos Pedito e do criador Rogério Naim Savaia, a Bianca da Fazenda JR com 1.500 pontos. Martin, o que a gente pode falar desse animal aí, do reservado melhor Uber nacional, aliás? Como a concorrente, essa vaca aqui também é muito bem conformada em termos de Uber, e até a escolha, basicamente, ela se deveu a essa pequena diferença dos tetos posteriores, que a gente vê que na Bianca, o assoalho não está completamente plano, e os tetos posteriores são um pouquinho maiores e um pouquinho mais baixos do que os posteriores. No mais, são Ubers muito equivalentes, e essa diferença fez com que a gente mantivesse a classificação em questão. Muito bom, e agora nós seguimos para ela, para a grande campeã da noite, para a grande campeã do gado finlandês. Nós falamos dela, da Bianca da Fazenda JR, do expositor Saex Santos Pedito e do criador Rogério Naim Savaia com 2.500 pontos. Ela leva esse título de grande campeã finlandês. Martin, vamos falar um pouquinho desse animal? O que ele tem, quais são as valências, o que levou ele para esse título? Aqui não teve jeito. A Bianca levou mesmo, né? Mesmo com essa diferençazinha no Uber, no geral, é um animal muito bem conformado, delicado, muito feminino, boas passagens, né? Do Uber não preciso nem falar, porque ela realmente, eu já falei, e por isso ela mereceu ser a grande campeã dessa exposição do finlandês. Parabéns ao criador. Realmente um grande animal. Vamos agora à reservada de grande campeã do criador e expositor Rogério Naim Savaia, com 1.500 pontos. É ela, a brasileira da Fazenda JR. Martin, o que levou a brasileira aí para essa posição de reservada de grande campeã? Conta pra gente. Eu gostei dessa vaca porque ela é um tipo um pouquinho diferente da primeira colocada, talvez até mais delicado ainda, né? E ela tem um enchimento um pouquinho inferior à Bianca, né? Mas é um animal excelente, adorei esse animal e ele mereceu essa posição de reservada campeã. Parabéns de novo ao criador.
Muito bacana. Então, nós temos as premiações aí dos animais, vamos agora ao ranking de melhores criadores e melhores expositores. Nós vamos elencar agora os melhores. Nós temos seis criadores, nós vamos começar pelos criadores. Nós temos na sexta posição, com 805 pontos, Marcelo Garcês Lobo. Na quinta posição, com 1.050 pontos, nós temos Erivaldo do Nascimento. Na quarta posição, com 1.068 pontos, Francisco Ciervo Neto. Na terceira posição, com 1.091 pontos, Francisco Araújo Mendonça. Na segunda posição, com 5.134 pontos, Norival Pedroso Filho. E na primeira posição, o Rogério Naim Savaia, com 28.548 pontos. Esse é o ranking dos melhores criadores. Vamos falar agora dos melhores expositores. Nós temos 5 expositores aqui. Na quinta posição, nós temos com 761 pontos, Paulo Roberto Tonin, com 1.798 pontos. Na quarta posição, nós temos o Biratã Rocha Ferreira. Na terceira posição, nós temos com 6.143 pontos, Saex Santos Expedito Agropecuária Limitada. Na segunda posição, o Norival Pedroso Filho, com 7.798 pontos. E na primeiríssima colocação, Rogério Naim Savaia, com 21.796 pontos. Esses são os rankings de melhor criador e melhor expositor do gado finlandês na exposição deste ano. Martin, você tem alguma consideração final, algo a falar sobre esse evento, sobre essa exposição, sobre a edição desse ano? Eu estou muito feliz em ver uma qualidade dessas em pista, porque eu acompanho o finlandês faz muitos anos já. Eu, inclusive, tenho alguns animais também que estão a caminho do grau de sangue, dos 5/8. E eu acho que a evolução está muito boa, pelo que até tenho visto dos últimos anos para cá. A cada ano está melhorando e os criadores estão de parabéns. E eu espero que o futuro nos produza animais ainda mais produtivos e melhores ainda, apesar que não tem muito o que falar. Esses animais que participaram aqui são excelentes, eu estou muito satisfeito. Uau! Depois de todo esse conhecimento, esses lindos animais, encerramos essa noite, convidando a todos para que estejam conosco amanhã, às 19 horas, para conhecerem os campeões e grandes campeões de Cimental Corte e Sim Brasil. Parabenizamos todos os criadores e suas equipes pela excelência apresentada. E lembramos também que a entrega de prêmios será em Avaré durante o Congresso Nacional. Uma grande festa. Participem conosco e até amanhã.